Vamos rezar então para começar. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros, vamos dar continuidade aqui na vida de Santo Inácio, mais uma conferência aqui. Estamos nos aproximando do fim, né? Na conferência passada, se recordam, a gente estava falando justamente do início da, vamos dizer assim, formalização da Companhia de Jesus, né? Um dos pontos fundamentais na vida de todos os santos que são fundadores de ordens justamente como é que se deu a aprovação da ordem, da obra que ele criou pela Santa Sé. É sempre um estudo, né, dessa parte da vida dos santos, de muito aprendizado, né, de muitas lições, como é que eles agem, né, geralmente no meio de adversidades. A aprovação de uma ordem religiosa, né, em geral, nunca é uma coisa muito fácil, muito tranquila, né? Então, vamos ver agora nessa conferência como é que se deu a aprovação aqui da Ordem dos Jesuítas, né, pelo Papa, como é que foi o desenvolvimento um pouco da questão das regras por Santo Inácio e seus companheiros. Depois, estudar o governo de Santo Inácio no começo ali dos jesuítas, né? Uma coisa que acho que serve de muita... tem muita lição para a gente na nossa vida, né? Então, como eu tinha dito, né, os jesuítas eles tinham se encontrado, se reunido para traçar um esboço, né, ainda muito simples das constituições, do instituto que eles estavam pensando em fazer, e resolveram pedir a aprovação do Papa, né? Então se reuniram, escreveram algumas coisas, Santo Inácio deu uma melhorada, e no ano então de 1539 eles foram pedir a aprovação do Papa para as regras dele. E Santo Inácio, né, conhecia um cardeal, entregou para esse cardeal, chamado de Contarini. Era uma pessoa que era muito próxima ao Papa, né, o Papa Paulo III na época. E então esse cardeal, né, advogou ali a causa, né, junto ao Papa. O Papa pediu para uma outra pessoa examinar, uma pessoa especializada ali na questão de, né, regras das ordens religiosas e tudo. E as coisas pareciam que iam andar muito rápido, né? Então, isso aí foi mais ou menos, né, junho e julho de 1539, e em 2 de setembro, o esboço ali, né, do Instituto já tinha sido examinado, a pessoa que examinou já tinha até redigido, né, uma minuta lá do breve de aprovação do papal. Então, estava tudo ótimo, né? O parecer, né, da pessoa foi que esse instituto não tem nada além de piedoso e santo, então não tenho nada a opor, etc. Quando o cardeal Contarini, né, recebeu esse parecer, foi falar com o Papa e tudo parecia que então ia correr muito bem, muito rapidamente. Inclusive, o cardeal vai escrever para Santo Inácio falando o seguinte, né: Sua Santidade e eu voltamos a Roma. Ele estava fora de Roma, né? O Papa estava fora de Roma nessa época. Geralmente passava o verão fora de Roma. Sua Santidade e eu voltamos a Roma na sexta-feira. Será dada a ordem ao reverendíssimo Guinucci para fazer o breve ou a bula de aprovação. Então parecia que era uma coisa muito rápida, muito simples. Então essa frase aí, cheia de promessas, né, levou um ano inteiro para se traduzir em atos. Juristas são pessoas que podem complicar bastante as coisas, né? Podem ajudar, podem também complicar, né?
Como diz o autor aqui, né, quando querem, tudo é possível legalmente, mesmo a iniquidade. Se obstinam, tudo se torna impossível, mesmo o justo e o útil, né. Então esse cardeal, Guinucci, era um grande especialista aí nas questões canônicas e tal, nas regras, nas fórmulas, dos institutos e tudo. Então, ele pega a minuta ali, né, das regras lá dos jesuítas, faz algumas alterações assim de forma, mas tinha duas coisas que ele não estava concordando. Santo Inácio tinha suprimido o coro, né, o canto assim do coro em comum, as horas em comum, e também mortificações especiais das ordens religiosas, né? Santo Inácio queria que fosse mortificação normal que se praticava nos padres normalmente, né? E cada um acrescentava a sua de acordo com o diretor espiritual. E ele achava que isso parecia que estava cedendo às tendências luteranas, então achava perigoso aprovar essas regras, esse cardeal Guinucci. E também o voto de obediência ao Papa. Não é uma coisa supérflua, todo mundo não já tem que obedecer ao Papa, por que tem que ter um voto de obediência ao Papa? Mas, aparentemente, né, esse Guinucci aí, cardeal Guinucci, tinha falado, né, com as pessoas e tinha chegado aos jesuítas de que, não, isso aqui não é uma coisa insolúvel, a gente tem como arranjar uma solução, mas a solução nunca era arranjada. Então, enfim, então o Papa estava de um lado ali, né, pressionado por um cardeal, né, o Contarini, amigo de Santo Inácio, a favor da aprovação, etc. E o outro, né, que tinha ficado de examinar, né, com mais detalhe, esse Guinucci aí que estava se opondo aos jesuítas. Então o Papa resolveu, apesar do Papa ter dado, pelo menos de voz, né, uma aprovação, né, quando aquele cardeal Contarini falou com o Papa, e o Papa tinha falado, parece muito bom, sim, concordo, sim, vamos aprovar, né, mas aí no final não foi bem assim. Bom, então o Papa estava entre essas duas opiniões aí, resolveu nomear um terceiro, tipo um árbitro, né, chamado Bartolomeu Guidiccioni, que era uma pessoa muito versada aí na parte de direito canônico, muito conhecedor das regras das ordens religiosas, mas que se opunha à criação de novas ordens religiosas, né. Então, para ele, inclusive escritos dele inéditos, nunca foram publicados, mas que se sabe, ele teria, né, dito lá que queria reduzir todas as ordens masculinas, né, aos beneditinos, cistercienses, franciscanos e dominicanos. Então, a oposição desse cardeal aqui, né, Guidiccioni, foi longa, né, e clara, e Santo Inácio viu que a obra dele, na verdade, estava correndo um grande perigo. Então, ele mediu o esforço, né, que ele devia fazer pelo perigo, né, então viu que estava correndo um grande perigo, então ele se esforçou bastante para tentar aprovar. Então, a primeira coisa não a primeira coisa, né, mas uma das coisas que ele fez foi tentar juntar testemunhas que depusessem a favor dele, né, e deles, né, dos companheiros dele, todo o trabalho que tinham feito na Itália, que tinha gerado muito fruto, né, muito bom fruto. Então, vários duques, cardeais, que conheceram as obras deles, depuseram, escreveram cartas, enfim, a favor dos jesuítas, a favor, enfim, da aprovação. O próprio rei de Portugal, João III, também solicitou, né, deu essa ajuda para Santo Inácio. Mas mais do que isso, Santo Inácio, desde as primeiras dificuldades, né,
prometeu fazer celebrar pelos seus, né, por ele mesmo, 3.000 missas. 3.000 missas para conseguir mudar a opinião do cardeal Guidiccioni. Então, durante longos meses, né, no Santo Sacrifício da Missa, né, de manhã, com que eles começavam seus dias, Santo Inácio e seus companheiros só tinham um pensamento, né, uma intenção: mudar o coração do cardeal Guidiccioni. A gente pode imaginar como é que era fervorosa e ardente, insistente, confiante a oração aqui de Santo Inácio e dos companheiros. Santo Inácio estava plenamente convencido, né, de que a oração unânime, perseverante dos justos para uma causa boa, espiritual, tinha um efeito garantido. Depois de Deus tê-lo assistido, né, durante 20 anos, em tantos perigos e dificuldades e problemas, ele iria abandonar agora, justamente quando parecia que Santo Inácio estava realizando o verdadeiro destino da vida dele. E ele não lembrava, né, da palavra que Nosso Senhor falou para ele quando ele estava indo para Roma: serei propício a vocês em Roma. Então, como é que, enfim, ele não poderia ter confiança em Nosso Senhor? Né? Então, ele tinha muita confiança e a gente pode imaginar como é que deve ter sido o fervor de Santo Inácio nesse período aí. Bom, no final, né, a oração dele e de seus companheiros e, enfim, as instâncias também das pessoas, de acordo com o princípio de Santo Inácio, né, que sempre fazer as coisas, né, usando os meios que Deus nos dá, né, sobrenaturais e naturais, se forem possíveis. Então, Santo Inácio venceu. Né, e então o cardeal Guidiccioni cedeu. Ele só fez uma restrição lá, limitando a 60, né? 60 pessoas que poderiam entrar na ordem. Isso era para ser uma questão de experiência. Se a experiência se provasse boa, poderia ir além. Então, 27 de setembro de 1540, né? Então um ano depois, realmente, basicamente, 27 de setembro de 1540, foi publicada a bula Regimini Ecclesiae Militantis, então que o Papa aprovava a Companhia de Jesus. Então, na bula, né, o Papa fala que as pessoas que pediram aprovação são todos que formam a Companhia de Jesus, né, são todos graduados na Universidade de Paris, vieram de países diferentes e se uniram sob a inspiração do Espírito Santo, todos versados em teologia, há anos que se dedicam já a trabalhos apostólicos, com as devidas aprovações dos bispos. Por toda a parte conquistaram estima dos bons, né, e ajudaram grandemente as almas. Chegados a Roma, né, sua vida santa e sua doutrina os creditaram. Atraídos por seu exemplo, alguns quiseram imitar o seu gênero de vida, e eles mesmos não têm um desejo mais vivo do que colocar sob a proteção da Santa Sé e das leis canônicas um desígnio apostólico ao qual querem assegurar o futuro. Né? Ou seja, depois que eles morrerem, o trabalho deles não deveria se perder, deveria continuar. E aí, como é que o Supremo Pastor não poderia, né, não acolheria obreiros tão ativos e tão aptos a promover o bem das almas? Sua fórmula de vida não contém nada além de piedoso e santo. Então o Papa aprova, confirma, abençoa e lhe dá força perpétua, que não foi tão perpétua assim, porque um outro Papa, Clemente XIV, depois extinguiu os jesuítas, que depois outro Papa voltou de novo. Então, na bula também ele autoriza Santo Inácio a redigir as constituições detalhadas e definitivas. Ele toma sob a sua proteção a companhia, proibindo a quem quer que seja de contrariar a sua bula, sob pena de incorrer na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo. Bom, com o pergaminho apostólico nas mãos, com certeza Santo Inácio deve ter ficado muito, muito emocionado. Cristo tinha mantido sua promessa, né? Ia ser propício a ele, e foi. A longa jornada, né? Longa e incerta jornada. Desde a noite em que foi curado por São Pedro,
depois da Batalha de Pamplona, até a vigília de Montserrat, né, que o sagrou cavaleiro, né, de Nossa Senhora. Então ele chegava aqui ao ponto providencial, a partir do qual as coisas se desenvolveriam para ele agora numa linha reta. Então ele e os seus companheiros finalmente agora conheciam o segredo do seu destino. Então, em março de 1541, ele começa a deliberar com outros jesuítas que estavam presentes em Roma, sobre as constituições, né? Ou seja, as regras mais realmente agora detalhadas de como é que funcionaria. Questão da pobreza, como é que vai ser a questão dos noviços, vestimenta, ensino de catecismo para crianças, recitação do ofício divino, formação intelectual, fundação de colégio, poderes do geral da companhia, dos outros, enfim, né? Esse tipo de coisa que precisava agora definir, né? E ainda se tem, né, essas anotações, esses rascunhos da época. Por exemplo, né, aqui eu vou falar só algumas coisas, né, não dá para entrar em tudo. Eles querem que o noviciado dure 13 meses, né, que era mais do que durava na época nas outras ordens religiosas, antes de fazer os votos temporários, né? Porque eles acham que a vida na companhia de Jesus exige uma corajosa abnegação de si, então mais tempo e mais precaução são necessários. Então, é preciso que para o serviço dos hospitais, as peregrinações a pé, né, as pessoas ficarem mendigando o pão, as pessoas realmente têm que ter rompido, né, com as delicadezas e as vaidades do mundo, né. Quem não pode ficar um dia sem alimento nem sono não é feito para ser padre, né, é o que está lá. Então, há uma grande preocupação também na instrução, né, no recrutamento, na formação intelectual das pessoas. Então, eles se formarão nas universidades, seguindo o curso de gramática, retórica, filosofia, teologia, tomarão graus acadêmicos, né. Os estudantes devem se confessar, né, sempre com o mesmo confessor todas as semanas e comungar todos os 15 ou 8 dias, seguindo o costume local. Questão de se confessar, né, com o mesmo confessor, para que ele possa conhecer, né, melhor o seu penitente. Enfim, tem umas questões aqui do voto de pobreza, etc., mas não vou entrar nesse mérito. Quanto ao papel aqui do superior geral, eles tinham que, né, decidir os poderes do superior geral, se ia ser um poder realmente monárquico e tal, ia ter um conselho, etc. Foi decidido que ia ser um poder monárquico, né? Então eles decidiram fazer votações para quem que ia ser o superior, né, o superior dos jesuítas. Os que não estavam presentes mandaram votos por correio, carta. Tinham 6 presentes. Eles fizeram 3 dias de meditação e oração e depois cada um entregou o seu voto assinado e selado. Então, depois do terceiro dia, cada um votou, colocou lá num cofre fechado, com chave. Santo Inácio falou ainda para esperar 3 dias, para ver se todo mundo estava certo, né, do que tinha feito, da escolha que tinha feito. E aí, depois, a apuração dos votos aconteceu. Santo Inácio recebeu o voto de todo mundo. E ele, então, ele começou a falar que ele preferia obedecer a comandar, que ele era incapaz de governar a si mesmo, que, então, se ele era incapaz de governar a si mesmo, imagina para governar os outros. Que seus pecados passados, suas misérias presentes, faziam-lhe um dever de recusar o cargo de superior geral. Para aceitá-lo, seria preciso conhecer claramente que tal é a vontade de Deus e essa clareza lhe faltava. Então, ele conjurava seus amigos, né, com as mais vivas instâncias, que refletissem mais uns 3, 4 dias orando para Deus iluminá-los, né, para que eles possam escolher a melhor pessoa. Então, os companheiros de Santo Inácio, ainda que com dificuldade, atendem ao desejo dele. Durante 4 dias, né, ficam rezando e tudo. Resultado da votação idêntico.
Então, Santo Inácio vai dizer que ele só vai ele só vai aceitar depois que ele ouviu o que o confessor dele fala. Então, ele vai falar com o confessor dele, depois que ele tivesse feito, na verdade, uma confissão geral, né? Talvez ele estivesse pensando que ele falando todos os pecados da vida passada dele, o confessor geral ia falar, realmente, né, você não presta, ou você não é bom, não dá para você realmente aceitar esse cargo, né? Então, o confessor dele era um franciscano, na igreja São Pedro no Montório. É um lugar famoso em Roma, porque lá tem uma construção chamada de Tempieto, né, de um arquiteto renascentista chamado Bramante. É uma joia da Renascença, muito, muito famosa, depois podem pesquisar. E pensavam que, né, se julgava, que ali tinha sido o lugar exato, né, onde São Pedro tinha sido crucificado. E o rei Fernando de Aragão, né, o rei católico lá, marido da Isabel, que deu dinheiro para construir esse pequeno templozinho lá, essa pequena capelinha. Então, era uma coisa ligada a espanhóis, São Santo Inácio era espanhol, e a São Pedro, né? Então, que Santo Inácio tinha muita devoção por São Pedro. E, com certeza, né, ali Santo Inácio foi se preparar para fazer uma confissão geral, como eu disse. Ele ficou fazendo exame de consciência durante 3 dias, né? E com certeza tudo passou, né, na mente dele, tudo que ele viveu, né? Loyola, Valladolid, Pamplona, todos aqueles feitos, né, dele ou coisas que aconteceram com ele, né, com seus problemas e grandezas. Mas com certeza, como cristão, né, ele ficou pensando que era um cristão medíocre e que ainda pretendiam fazê-lo chefe de uma tropa de santos. Como que isso era possível? Lá ele deve ter pensado também, né, sobre São Pedro, que havia negado a Cristo, mas que havia sido o primeiro Papa. Mas São Pedro, né, nunca se esqueceu do seu crime, né? E apesar de ter sido perdoado e se tornado um grande santo depois, por humildade, né, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, com certeza, esses pensamentos de pecados passados, chamamento de Deus, humildade, enfim, né, estava aqui na cabeça de Santo Inácio durante esses 3 dias. Bom, terminada a sua confissão, ele pede para o padre uma decisão, e esse vai dizer, então, que recusar o cargo de geral era resistir ao Espírito Santo. Então, Santo Inácio ficou abalado, mas ainda não vencido. Pediu mais um prazo. Pediu para o padre rezar por mais uns 3 dias e enviar o parecer dele num bilhete, né, escrito, assinado lá, do seu próprio punho. Enfim, Santo Inácio volta, recebe depois o bilhete, e o padre Teodoro, né, confessor dele, confirma a opinião que ele já tinha dado. Então, Santo Inácio é obrigado, então, a aceitar o generalato, e aceita. Então, eles resolvem fazer, né, para comemorar isso, a eleição, né, do primeiro superior geral, uma peregrinação, a famosa peregrinação das 7 igrejas de Roma, e terminariam em São Paulo, fora dos muros, pronunciando então os votos religiosos. Então foi na sexta-feira, 22 de abril, bem cedo, né? Visitaram lá as basílicas, chegaram lá em São Paulo, fora dos muros, em Roma. Os peregrinos se confessaram mutuamente, Santo Inácio disse a missa, e depois, tomando a hóstia, no momento da comunhão, né, tomando a hóstia sobre a patena, ele pronuncia a sua profissão, a fórmula da sua profissão, né? Eu, Inácio de Loyola, faço o voto a Deus Todo-Poderoso, ao soberano pontífice, seu vigário na terra,
na presença da bem-aventurada Virgem Maria, de toda a corte celeste e também na companhia, de perpétua pobreza, castidade e obediência, segundo o gênero de vida contido na bula da companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, e nas constituições feitas e por fazer. Prometo ainda, além disso, especial obediência ao soberano pontífice, no que se refere às missões marcadas na bula. Enfim, aí terminadas essas palavras, Santo Inácio comunga, Confiteor, Misereatur, Domino non sum dignus, e depois todos vêm de joelhos também recitar a fórmula e comungar nas mãos de Santo Inácio. Terminada a missa, todos se levantam, estendem os braços, se abraçam e choraram de alegria. Santo Inácio e seus companheiros, pensando, Manresa, Montmartre, Veneza e Roma. Todo esse percurso, colocando nisso aqui Jerusalém no meio, como Deus é admirável nos seus caminhos. Os que estavam fora, terminaram fazendo também depois a profissão, sem nenhum problema. Tem um grande trabalho, e que o autor comenta bastante, que é muito interessante, mas está fora aqui dos nossos propósitos, que é falar sobre o crescimento inicial ali da Companhia de Jesus nesses anos iniciais. Então, sobre isso não vou falar muito, vou falar um pouquinho mais sobre a questão das constituições e do governo aqui de Santo Inácio. Uma igreja tinha sido doada para os jesuítas, uma igreja de Nossa Senhora dela Estrada, que não existe mais hoje, e a igreja de Jesus está hoje no lugar dela. Então tinha sido doada por um padre, e os jesuítas então se reuniam lá nesse começo, e foram lá que se reuniram também para decidir com mais detalhe a questão das constituições e das regras. Nesse meio tempo, inclusive, entra na Companhia de Jesus Francisco de Borja, pessoa extremamente importante, mas, enfim, outra história. Santo Inácio, então, reúne todo mundo depois de ter, durante muito tempo, realmente desenvolvido as regras mesmo dos jesuítas. Alguns têm uma outra objeção, algum ponto e tal, mas nada demais. Antes de realmente aprovar, pelo, vamos dizer assim, o Conselho Geral lá dos jesuítas, Santo Inácio, mais uma vez, isso foi em 551 já, ele fala que ele não tem condição de ser superior, ele vai dizer meus inúmeros pecados, minhas numerosas imperfeições e minhas numerosas enfermidades me tornam incapaz do meu cargo. Então, eu renuncio ao cargo de superior geral e peço que vocês elejam outra pessoa. Ninguém quis aceitar a demissão de Santo Inácio, e depois ele fica bastante doente, mas termina realmente, enfim, vendo que não tem jeito, e ele vai ter que ser superior até o final. Então, uma das grandes novidades dos jesuítas aqui é a extensão da formação. Santo Inácio achou que esse era o meio de garantir sua ordem contra o perigo do relaxamento. Então, ele queria multiplicar as provas, as provações, antes de alguém ser definitivamente incorporado na Companhia de Jesus. Então, é preciso que os candidatos tenham, desde o início, uma ideia sumária, mas exata, da vida que desejam abraçar. E também é preciso que a companhia tenha um esboço moral daqueles que vão entrar. Então, obviamente, é impossível entrar na Companhia de Jesus hereges, pecadores públicos, homens atingidos por uma sentença infamante, pessoas comprometidas por matrimônio ou por vínculo de servidão, pessoas desequilibradas emocionalmente. Isso é óbvio, numa ordem de padres consagrados à santificação do próximo, tudo isso é bastante inconveniente. Santo Inácio também quer estar seguro sobre as origens, a parte física, capital intelectual e moral de quem se apresenta.
né? Ele vai dizer, né, a graça de Deus é capaz de transformações instantâneas e radicais, mas essas conversões milagrosas são raras, né? A gente tem que calcular as probabilidades da perseverança no bem, né? Sabendo, por exemplo, a pessoa nasceu de um matrimônio católico, foi formado realmente desde a infância, na virtude, na piedade, se não, como é que foi isso aí, né? Como é que era a pessoa? Vem de uma família rica, tal, vai ter que tomar cuidado com isso, vem de uma família mais pobre, vai ter que tomar cuidado com aquilo outro, né? Tantas tendências morais que têm aí sua raiz profunda, né? Saúde, né? Numa ordem de apóstolos, destinada a pregar o evangelho em todos os lugares, né? Indispensável saúde para ter resistência, né? Para estudar longos estudos, duros trabalhos, climas rigorosos, né? Sabedoria para confessionário, eloquência para o púlpito, inteligência penetrante, memória fiel, que torne o estudo fácil e proveitoso, né? Então, muito cuidado com as novidades, né? Lembrando aqui, acima de tudo, sempre, mas enfim, acima de tudo, nessa época, estava-se na época ali do protestantismo, né? Então, Santo Inácio queria afastar da Companhia de Jesus todos aqueles espíritos inclinados, opiniões novas, ou mesmo diferentes do ensinamento comum da igreja. Então, é preciso perguntar para o candidato qual que é o estado de alma dele em relação à fé, né? Seus dons intelectuais, quais foram os mestres que ele frequentou, qual foi o ardor que ele colocou para estudar, se ele queria realmente aprender, qual que é o temperamento, né? Quais são as práticas de religião que ele tem hoje, qual é a religião, condição dos seus pais, dos seus próximos, sua história de vida, seus desejos de vida, o que é que ele quis ser, o que é que ele nunca quis ser, por quê, quais motivos que o impelem, há quanto tempo que está pensando nisso, quem deu a ideia, foi um jesuíta que colocou na sua cabeça para você entrar na Companhia de Jesus? Se for, vou adiar a admissão. Porque então a pessoa pode estar simplesmente sendo influenciada ali por uma questão de respeito humano. Pode estar querendo entrar por um fim humano e não por um fim sobrenatural. Então ele queria que o candidato tomasse a decisão em plena independência. Em toda hipótese, né? Está bem decidido a abandonar o mundo, né? Seguir os conselhos evangélicos. Então, a pessoa tem que saber, a Companhia de Jesus foi feita para a santificação dos seus membros, santificação do próximo, né? Os jesuítas têm os 3 votos, não recebem nenhum honorário que possa ser considerado uma compensação pelos seus ministérios. As casas professas não têm bens, não têm rendas estáveis. Mesmo para aqueles que são formados, estudados, que têm, né, enfim, um pendor, né, acadêmico, vamos dizer assim, ele quer que seja perguntado, né, para essas pessoas se eles estão prontos para passar a vida inteira fazendo trabalhos domésticos, se o superior achar que isso é o melhor para a sua alma, né? Indiferente e renunciado, todo mundo deve ser, né? É nisso aí que está o segredo de uma vida espiritual intensa e de um apostolado fecundo, né? Cada um tem que morrer para si mesmo. Cada um tem que morrer para si mesmo. Isso aqui vai ser objeto de crítica, né, pelos hereges e pagãos, neopagãos, filósofos, entre aspas, iluministas, dizendo que Santo Inácio queria saber todas essas coisas para controlar, porque ele tinha um viés autoritário, né? Ele tinha um desejo imperioso de ter nas mãos dele aqueles instrumentos dóceis, né? Bom, Santo Inácio tem uma visão muito clara da questão da obediência. Ele quer a obediência, ele quer ser perfeitamente obedecido, né? Mas, obviamente, na visão de Santo Inácio, tudo isso está influenciado, tudo está informado por uma luz superior, a luz que jorra das palavras de Cristo e dos exemplos de Cristo. Foram as evidências, né, e as graças e as luzes sobrenaturais que o lançaram
a ele mesmo nesse caminho de abnegação que ele está pedindo para os outros. O que ele está pedindo para os outros não foi nada que ele não tenha feito consigo mesmo em primeiro lugar. Então, esse caminho aqui de uma abnegação heróica, inclusive da vontade, e principalmente da vontade, foi um caminho que ele não está traçando para os outros com o desejo de dominar. Ele seguiu esse caminho para ele em primeiro lugar. E vemos aqui a sinceridade dele, inclusive na questão de ser eleito superior. Como ele não queria isso. E ele sabe muito bem que aquele candidato que tem esse desejo sincero, né, de negar a si mesmo, esse aí tem em germe todas as virtudes que comporta a sua vocação. Né? E ninguém poderia ser candidato à companhia de Jesus se não demonstrasse esse desejo. Então, a pessoa no noviciado vai se submeter a várias provas, né, visando a destruição do espírito do mundo e do orgulho. Então, o noviço vai ser submetido, por exemplo, a um mês consagrado aos exercícios espirituais. Então, não são 2 dias, não são 5 dias, são 30 dias. Um mês vai ser dedicado aos doentes nos hospitais. Um mês fazendo uma peregrinação sem outro recurso que as esmolas recebidas, ou seja, a pessoa tem que mendigar. Além disso, cada um vai ser empregado nos trabalhos domésticos mais humildes, mais simples, lavar banheiro, por exemplo. Cada um também deve ensinar durante esse período a doutrina cristã às crianças e às pessoas mais simples. Bom, uma vez admitido, né, na companhia, obviamente, né, vai guardar a clausura, as observâncias da casa, vai se confessar e comungar a cada 8 dias, vai se acomodar com vestimentas, alimentação, quartos, imóveis pobres. Nos ofícios domésticos vai ser solícito, exato e dócil, então, por mais que a pessoa seja brilhante, né, fazer parte de tudo isso. Paciente e obediente nas doenças, uma coisa que Santo Inácio insistia muito, né, dar bom exemplo na doença. Né, dar bom exemplo na doença. Não escandalizar as pessoas com impaciências na doença. E com isso eu lembro de uma frase do Padre Faber, né, fala que as pessoas na doença se acham desligadas do dever de caridade. Está sempre sendo servida para os outros que estão fazendo um dever de caridade, uma obrigação muitas vezes, e a pessoa se acha que ela deve ser servida e ela trata mal as pessoas. Então, tomar cuidado. Os doentes não estão desligados do dever de caridade. Pronto, então, o que Santo Inácio queria também, né? Que o candidato, né, tivesse pronto a submeter-se a todas as penitências que lhe fossem dadas, né, por suas faltas. Que o candidato ficasse feliz de ser conhecido a fundo pelos seus superiores. Então, que ele falasse com os seus superiores, né, enfim, com o confessor, o diretor, realmente sobre o mais fundo de sua alma. Antes de serem admitidos aos votos, ainda tinham que fazer um retiro de 8 dias. Também tinham que ler e estudar, né, as constituições da Companhia de Jesus e tal. Durante 3 dias, aqueles que vão fazer os votos têm que mendigar de porta em porta. Né. É uma disposição essencial. Enfim, é uma prática para a pessoa adquirir uma disposição essencial. Renunciar ao mundo, às suas máximas, ao seu espírito. O noviciado, na verdade, ele vai durar 2 anos. Né? No final das contas, só tinham pensado em 13, mas no final vai durar 2 anos. Né? Para melhor cortar, né, a pessoa da vida do mundo, é preciso que se evitem, especialmente no início, todas as correspondências com amigos, famílias. E Santo Inácio vai dizer que os candidatos têm que ficar muito felizes de ter suas cartas, né, as cartas que eles recebem, que eles enviam, abertas pelo superior, lidas pelo superior. E aí o superior vai fazer um juízo para ver se a pessoa deve ou não receber aquela carta. Né.
É, isso porque, né, todas essas afeições da natureza não devem ser extintas, né, mas devem ser ordenadas, governadas, dominadas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Essa quebra da natureza, né, como eu já falei várias vezes, né, que para Santo Inácio é uma operação indispensável, né. Ele insiste nisso em todos os capítulos. Ele quer que as pessoas, antes de fazerem os votos, né, sejam frequentemente colocadas diante das constituições, das bulas que aprovaram, né, e interrogados. Você está firme, você está decidido, é isso mesmo que você quer. Então, esse era o cuidado, né, que ele tinha, né. Então, um cuidado que visava a parte natural, né, saúde, inteligência, origem, etc., e a parte sobrenatural. Então, o que mostra, né, muito Santo Inácio e explica, na verdade, o grande sucesso dele, né, considerando a natureza humana inteira, né, com a sua vocação sobrenatural. Então, a parte da razão e espiritual, né. Então, ele pretende que, né, o alistamento na companhia de Jesus se faça na clareza da razão, ao mesmo tempo que no fervor do amor a Deus, né, uma frase bonita. Então, ele pretende que o alistamento na companhia de Jesus se faça na clareza da razão, ao mesmo tempo que no fervor do amor a Deus. Ele pensa que jamais os chefes vão conhecer suficientemente aquelas pessoas que eles vão guiar. Por isso, os noviços, né, são obrigados a fazer confissão geral renovada a cada 6 meses. Que a pessoa tenha um confessor estável, para que esse confessor conheça a vida da pessoa, que ela vai ter uma noção melhor de todo o bem e todo o mal que ela já fez. E ordena uma prestação de contas, né, uma prestação de contas de consciência, exata e detalhada, dada ao superior. Enfim, essa franca abertura de coração, né, é a condição da perseverança de cada um numa virtude generosa. É o único meio de um governo paternal e eficaz na companhia de Jesus, né? A fonte das graças divinas especiais, né? E a garantia de um progresso espiritual constante. Então, se a pessoa está escondendo as coisas, não vai dar certo. Santo Inácio, como eu disse, né, deseja o máximo dos dons naturais e sobrenaturais que for possível. Quando se trata, por exemplo, da questão de mandar alguém embora, né, da demissão de alguém da companhia de Jesus. Para Santo Inácio não tem o devido processo legal. É o superior que toma a decisão e pronto. Só que, obviamente, o superior deve agir com prudência. E a prudência fala para rezar, refletir, tomar conselho, agir com as intenções mais elevadas, né? Ter uma conduta amigável, né, obsequiosa. Enfim, ele até admite que alguém que seja mandado embora depois seja readmitido se a causa da demissão não mais existir. Questão aqui dos estudos. Ele também quer que nada seja negligenciado, né, para uma sólida e completa formação intelectual. Estudo de gramática, humanidade, retórica, estudos filosóficos, teologia escolástica, depois estudo da Sagrada Escritura. E para alguns, a critério dos superiores, estudo de outras línguas, gregas, orientais, especialmente de Santo Inácio para defender a Vulgata, aprovada pela Igreja. É muito combatida na época. Então, os estudantes têm que ter à disposição, né, uma biblioteca. Eles vão ser fiéis, né, em repetir, né, as lições ouvidas, vão ser treinados na argumentação, no uso da língua latina, na composição em versos, tomarão graus universitários, né, poderão escrever livros, etc, etc. Mas, por mais que Santo Inácio esteja convencido, né, da importância da ciência, ele é mais convencido ainda da importância da virtude. E a cada instante que ele está falando da ciência, ele está sempre retomando e retornando a dar um conselho espiritual.
Então, que as pessoas estudem, mas não se esqueçam da presença de Deus. Se estudem, mas recitem o ofício de Nossa Senhora, por exemplo. Então, que os estudantes guardem suas almas puras e possam nutrir as intenções mais elevadas possível. Bom, sobre castidade, né? Ele não vai falar quase nada, por prudência e desnecessidade. A castidade é o que todos devem guardar. Ainda mais na questão, ainda mais os religiosos, mas, enfim, todos nós, e se a gente vai ver como Santo Inácio, era bem, bem rigoroso com isso daqui. Bom, Santo Inácio termina, né, com as Constituições aqui, com um capítulo bem tocante, em que ele vai regular os socorros espirituais para dar, a serem dados para os jesuítas no momento da morte. Então, ele não vai admitir, né, a não ser num caso especial, que um jesuíta seja mandado, por exemplo, para um hospital. Ele quer que os seus, né, os próprios companheiros cuidem da pessoa até o fim. Isso aqui é interessante, para os nossos tempos aqui. Santo Inácio expõe aqui na 9ª parte das Constituições as razões pelas quais ele prefere um chefe vitalício e não alguém que é eleito para um mandato. Ele fala assim: os jesuítas vão ficar muito ocupados, são muito ocupados para serem distraídos por capítulos frequentes. Então, morreu alguém em 2, 3 anos, aí tem que todo mundo se reunir para votar. Depois, o exercício prolongado do poder dá mais experiência, um conhecimento mais exato dos homens e, por isso mesmo, mais crédito a quem comanda. Então, uma pessoa que vai ficar 20, 30 anos tendo uma determinada função, essa pessoa, né, em tese, agindo bem, diligência, boa vontade, vai adquirir uma grande proficiência nesse ofício. Né? Então é isso que Santo Inácio está dizendo. Uma pessoa que fica 2, 3 anos pode não ser muito boa, uma pessoa que vai ficar 20, 30, às vezes, geralmente, se espera que ela vai ter aprendido a fazer bem o seu ofício. Além disso, quanto menos eleições houver, menos ambição e intrigas. Nós que vivemos num democrático sabemos bem disso. Então, quanto menos eleições houver, haverá menos ambição e intrigas. Além disso, ficar elegendo, né, várias pessoas, né, por um curto período de tempo, né, significa que você precisa ter várias pessoas que são muito boas para serem capazes de ser chefe. E é difícil encontrar tantas pessoas capazes dessa alta função. É mais fácil encontrar um, né, do que ficar encontrando várias pessoas. Na igreja, o Papa e os bispos são vitalícios, e ele vai dizer os chefes de Estado também. Né? Enfim, na época era assim. Ele vai dizer, né, o superior geral tem que ser um homem extremamente unido a Deus, homem de oração fervorosa, vida pura, exemplo vivo para os seus irmãos de todas as virtudes, especialmente de uma humildade sincera, uma caridade resplandecente, que o tornem amável a Deus e aos homens. Né? Então, tornem amável aos homens. Senhor de suas paixões, circunspecto na linguagem, severo e doce ao mesmo tempo, magnânimo e forte para suportar as fraquezas dos seus, mas também para empreender obras a serviço de Deus, enfrentar as contradições dos poderosos, permanecer superior, né, com igualdade de espírito, tanto na boa quanto na má fortuna, e morrer, se necessário, a serviço da sua ordem e por amor a Cristo. Que seja eminente pela inteligência e pelo julgamento, que seja vigilante e zeloso nas empresas, vigoroso e perseverante para levá-las a bom termo. Não é inútil levar em conta a idade, força espiritual, a estima, a reputação e os serviços que essa pessoa também já prestou. É a um tal chefe, né, que Santo Inácio quer que sejam confiados todos os interesses da companhia de Jesus.
Finanças, estudos, obras apostólicas, casas, homens, vida interior, tudo depende do superior, em toda parte e sempre. A autoridade dos provinciais e superiores locais emana do superior. Ele que delega essa autoridade. Ele ainda prevê um meio, né, de tirar o superior do cargo se ele se tornar indigno. É possível depô-lo, né, o que também é bem interessante. A autoridade suprema é constituída visando uma soberana eficácia para o bem, né? Então, na visão de Santo Inácio. Então, na ideia dele, essa autoridade está cercada das mais altas garantias, né, pelo que se espera que ela faça, contra o erro, né, e a maleficência. Ou seja, se a pessoa fizer mal e agir mal, ela também pode ser deposta. Bom, Santo Inácio, por fim, insiste, né, e termina as Constituições falando, de uma maneira resumida, né, sobre os fins da Companhia de Jesus. Insiste sobre os fins sobrenaturais. Insiste para se tomar muito cuidado com riqueza. Nem a riqueza, nem a ambição de um grande papel poderiam valer senão para perder a ordem. A própria ciência é uma alavanca impotente para erguer o mundo das almas. Os privilégios concedidos pela Sé Apostólica podem prejudicar o bem, se não forem usados com precaução. A nossa grande força é a graça do alto. E essa graça é prometida aos religiosos unidos a Deus, retos nas suas intenções, prontos para todos os trabalhos e todos os sofrimentos, e dóceis sob a mão dos superiores. Além disso, quanto mais vigorosos forem os corpos, fraternais os corações, bem recrutados, né, os noviços, bem escolhidos os superiores, mais a ordem vai ser capaz de realizar a santificação de seus membros e a do próximo. Então, uma coisa belíssima e realmente uma obra de Deus. Incrivelmente, eu vou comentar sobre uma dessas coisas aqui um pouco depois, alguns chegaram a falar que a criação, né, da Companhia de Jesus foi fruto de um espírito maquiavélico, né, para controlar, etc, etc, as almas e as pessoas. Que a gente já viu que não se sustenta, né, mas mais absurdo ainda, alguns historiadores, com fama de seriedade, inclusive, chegaram a dizer que a inspiração de Santo Inácio para criar a Companhia de Jesus foram confrarias muçulmanas, né, dos místicos sufis, que é uma coisa assim completamente sem cabimento, né, nenhum. Ninguém tem a menor prova, né, de que Santo Inácio conheceu sobre essas confrarias muçulmanas aí, né? Imagina. Esse caso da Espanha que eu vou comentar é só para a gente ver assim como a companhia enfrentou, né, uma perseguição bastante grande em alguns lugares lá na Espanha e como não deve nos espantar as perseguições de vizinhos, pessoas que estão próximas, né? Que foi o que aconteceu lá com essa casa lá que estavam tentando fundar na Espanha. Né? Mas a gente já vai, eu vou terminar falando sobre isso, senão hoje na próxima vez. O que é importante falar aqui, né, em relação a essa questão da expansão da Companhia de Jesus é sobre a situação de Portugal, né, porque lá tem um detalhe, né, um detalhe importante aqui para a história dos jesuítas e de Santo Inácio. Em Portugal, a Companhia de Jesus devia sua existência ao jesuíta, né, Simão Rodrigues. Ele fez um trabalho tão fantástico, tão bom por lá, que ele angariou realmente a estima de toda a corte de Lisboa, da família real.
E o autor chega a dizer assim que a família real estava nas mãos dele, tão grande era a autoridade que ele tinha. Né? Em nenhum lugar o favor dos príncipes para com a ordem nascente foi mais marcante e mais operante. Em nenhum lugar o crescimento da Companhia de Jesus foi mais rápido e mais poderoso. O que foi para nós, brasileiros, de um grande benefício. A província de Portugal contava em 1552 com perto de 140 jesuítas. Colégios jesuítas de Coimbra e de Évora floresciam. Né? Nas possessões longínquas ultramarinas, África, Índias, Japão, Brasil, os missionários faziam irradiar tanto o esplendor do evangelho quanto o poder do rei João III. Né? Lembrando que São Francisco Xavier, né, mesmo sendo espanhol, foi a pedido do rei de Portugal. Então, quem está no centro disso daqui é esse jesuíta, né, companheiro ali de basicamente primeira hora de Santo Inácio, o Simão Rodrigues. Só que sob essa prosperidade real, né, se esconde um mal. Simão Rodrigues está envolvido demais nos negócios da corte. Ele e alguns dos seus perderam um pouco, né, e pouco a pouco, né, a preocupação com uma vida mais rigorosa e mais mortificada. Os laços da disciplina estão mais ou menos frouxos. A obediência está sofrendo. Alguns subordinados não se incomodam em dizer na cara dos seus chefes: você está errado, você não deveria me pedir isso. As consequências disso depois de ficar sabendo disso, né, e refletir, tomar um tempo aí para pensar, Santo Inácio vai retirar Simão Rodrigues do seu cargo e vai enviá-lo para governar Aragão, na Espanha. Simão Rodrigues, né, se submete no momento em que a carta lhe é entregue. Isso foi em maio de 1552. Só que ele muda de ideia no dia seguinte, vai para Coimbra e finalmente se instala perto de Lisboa para descansar e refletir. Ele só vai partir dali dia 1º de agosto para chegar em Barcelona. Durante esses 3 meses, né, desde que ele recebe a carta de Santo Inácio, falando: sai agora e vai para Aragão, você está demitido do seu cargo aí em Portugal. E ele não obedece, né, ele fica 3 meses lá em Portugal ainda. Então, criou-se uma grande divisão, os partidários do Simão Rodrigues, né, e aqueles que ficaram com Santo Inácio. Quisesse ele ou não, né, a atitude dele era para os jovens religiosos um incitamento para a revolta. Então, um padre que tinha acompanhado o Simão Rodrigues e tal decidiu fomentar na companhia uma revolução. E começou a espalhar que Santo Inácio não passava de um ambicioso, que o casamento de uma herdeira dos Loyola, né, com João de Borja mostrava isso claramente, né, nobre. Os grandes ali lá de Portugal estavam sustentando a causa de Simão Rodrigues e queriam trazê-lo de volta para Portugal. Esse padre que ficou espalhando essas coisas sobre Santo Inácio, padre Diego Gomes, saiu da Companhia de Jesus, né? Outros o seguiram. Santo Inácio manda um padre lá como visitador para tentar tranquilizar, melhorar as coisas, mas cerca de 30 pessoas saem por conta própria ou são expulsos. E esse caos, né, essa saída desse tanto de gente, essa divisão, gera uma grande comoção na corte, e entre os partidários mais determinados de Simão Rodrigues estava o Duque de Aveiro e o Duque de Bragança. Santo Inácio manda outra pessoa lá para Portugal, né, chamado Jerônimo Nadal. A gente vai falar um pouco dele ainda, uma pessoa extremamente importante. E ele consegue dar uma tranquilizada lá, né? A maior parte dos religiosos
permanece fiel à vocação, os hesitantes se fortalecem. Tentou, inclusive, oferecer, né, para que as pessoas que saíram voltassem, né, se arrependessem. Enfim, terminou apaziguando aqui a grande crise. João III, o rei João III, quis, né, que a igreja de São Roque e sua casa adjacente, que pertenciam a uma confraria de artesãos, que a igreja e a casa fossem doadas à Companhia de Jesus, para fazer dela uma casa professa. Então, temos a igreja de São Roque, hoje lá em Lisboa, que é uma igreja espetacular. Então, foi doada nessa época pelo rei João III para os jesuítas. E quando eles foram tomar posse da igreja, São Francisco de Borja, que pregou, esse Jerônimo Nadal é que celebrou a missa, algumas pessoas fizeram votos, enfim, foi uma cerimônia bastante importante. Bom, vamos aqui para o governo, né, de Santo Inácio, para a gente terminar a nossa conferência de hoje. Depois da aprovação que o Papa deu, né, em 1540, o desenvolvimento da ordem foi muito rápido. 2 anos depois, a Companhia de Jesus já estava em Roma, Pádua, Paris, Lisboa, Goa. Enfim, foram crescendo, né? Quando Santo Inácio morre, em 556, ele deixou 76 casas, agrupadas em 12 províncias, com cerca já de 1000 padres, espalhados na Itália, Alemanha, Países Baixos, França, Espanha, Portugal, Brasil, Japão, Índia e até Etiópia. Bom, sobre esse exército, né, de conquistadores evangélicos, qual que era a ação de Santo Inácio? Entre 1540 e 1556, né, muitos daqueles que entraram na companhia viram o seu líder, com seus próprios olhos. Muitos, mesmo não tendo sido admitidos por ele, terminavam passando em Roma e o encontravam. E com certeza isso era uma grande alegria. Santo Inácio acreditava, né, que um superior devia imitar a ação da providência, que criou os seres e continua dando a existência a eles a cada instante. Então ele também criou a companhia, mas isso não é suficiente, né? A cada instante é preciso exortar, estar em contato, né, estimular, corrigir. Bom, pela pregação dos exercícios espirituais para aqueles que estão entrando, com certeza, Santo Inácio, de uma maneira indireta, né, já estava colocando em todos os seus seguidores um pouco do amor que ele tinha por Nosso Senhor, um pouco das suas ideias. Uma de suas máximas era que a viva confiança em Deus deveria se aliar maravilhosamente ao cálculo das chances humanas necessárias para assegurar o sucesso das empresas apostólicas, né? No começo, apesar de tudo que ele escreveu, né, ele não tinha sido tão exigente assim no recrutamento, mas ele foi se tornando cada vez mais exigente. Inclusive, tendo que expulsar pessoas, assim, filhos de príncipes, nobres, coisas que poderiam ter dado muito problema, né? Para determinar a sua escolha na admissão de um candidato, ele considerava especialmente 3 coisas: consciência firme, inteligência clara e um corpo vigoroso, ou seja, saúde, né? Uma vez admitidos, né, os candidatos, velava por eles com grande ternura e uma providência muito atenta. Se estavam doentes, não poupava nada para cuidar deles. Como eu disse, né, ele teria se envergonhado de enviar ao hospital mesmo um noviço de poucos dias. Né? Ele pensava que aqueles que haviam deixado tudo para seguir a Nosso Senhor, os jesuítas deviam fazer, enfim, todos os esforços para tratar bem essas pessoas, né? Todas as despesas que eles pudessem incorrer eram poucas, era muito pouco,
diante do que essas pessoas tinham feito por Nosso Senhor. Portanto, essas pessoas tinham que ser bem cuidadas. Mesmo no fim da vida, quando ele já estava dispensado, né, de parte do seu fardo de superior geral, ele quis manter o governo da enfermaria. Interessante. As almas tentadas tinham nele um médico admirável. Então, com seus conselhos, né, vigílias, orações, jejuns, ele sempre ajudava as pessoas e quantos, né, sua mão forte e hábil reteve na vocação. A sua discrição no governo era incomparável. Ele sabia, né, que as regras são necessárias, são, enfim, indispensáveis. Mas, diz o nosso autor, né, jamais houve homem menos persuadido que ele de que os regulamentos bastam para tudo. Então, é preciso ter um discernimento na aplicação. É preciso que o superior saiba como agir, né, diante dos casos. E, enfim, Santo Inácio percebia realmente como agir, tinha uma visão das almas, até o autor coloca, né, que ele tinha uma visão das molas ocultas dos seus movimentos, né, dos movimentos das almas. Então, ele lia os corações. Então, ele fala aqui do estudo que ele queria, né, como ele era partidário, ao mesmo tempo, né, das pessoas estudarem muito e rezarem muito, né, que as pessoas não deveriam cair nos erros extremos. Então, que os estudantes não ficassem dedicando a vida para a oração, porque então não estudar, e nem que, né, aqueles que já estavam formados estudassem demais a ponto de deixar a oração. Por exemplo, em 1548 ele descobre que em Valência e em Gândia tem pessoas que se dedicam 2 horas, quando era para se dedicar 30 minutos à oração. Alguns chegam a 8 horas. Né? Imediatamente ele escreve falando que é para cortar, né? Que tem outros trabalhos a serem feitos. Para Santo Inácio, né, o mais importante, o que ele recomenda, ele escreve cartas o tempo inteiro, né, falando isso para as pessoas. Né? O que não sai dos lábios dele, né, é o negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Ele repete o tempo inteiro, né? Aqueles que sabem vencer a si mesmo, para aqueles, né, que sabem vencer a si mesmo, o segredo de toda a virtude está assegurado. Tá? Pois o recuo diante da dificuldade é a razão pela qual os homens são incapazes de pobreza, de castidade e de obediência. Né? Então, a pessoa que sabe vencer a si mesmo, né, ela vai conseguir praticar todas as virtudes. Então, na casa professa de Roma, onde as pessoas vivem sob o olhar dele, é preciso praticar sem se cansar, a renúncia a si mesmo. E para treinar os novatos, Santo Inácio não hesita em mortificar mesmo aqueles mais eminentes na virtude. Né? Ele quer, inclusive, que cada um ajude na santificação dos companheiros e provoca a correção fraterna, pedindo, inclusive, para que advirtam os superiores sobre erros cometidos por outras pessoas. Chamaram isso de espionagem, delação. Claro, isso aqui tudo supõe uma intenção pura, um motivo sobrenatural. Né? Pessoa que faz isso por inveja, ciúme, rancor, desejo e prazer de prejudicar o outro, né? Essa pessoa está perdida. E o uso que Santo Inácio faz dos segredos recebido, né? Que prudência admirável. Então, ele sempre, seu primeiro movimento é não acreditar no que lhe dizem de desfavorável de outra pessoa, mesmo se é um homem autorizado que lhe diz. Ele conhece demais a fraqueza humana para ignorar o quanto os homens são fáceis em julgar, em falar, em ultrapassar,
em suas palavras e julgamentos, a realidade dos fatos. Não tolera que se fale publicamente dos defeitos alheios. Ele mesmo dá o exemplo de deferência para com todos. Como eu falei, né? Na base desse sistema, né, tem um pacto aqui, né, pelo qual todo candidato coloca a sua vida, né, aberta, como um livro aberto diante do superior. O amor próprio é ferido, né, com esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma. Mas Santo Inácio se alegra, né, com a condição de que a ferida seja aceita por amor de Deus. Ele quer que essa contenção, que essa abnegação de si mesmo, imposta à natureza desregrada, não gere, e isso é importante, né, não gere melancolia. Seu próprio rosto, que é o do homem mais renunciado, respira a paz. Ele quer que seus filhos carreguem em sua alma e em seus lábios essa alegria dos vencedores. Nessa generosa alegria de um coração todo dedicado a Deus. E que abandona a esse pai muito bom o seu destino, sua saúde, o emprego das suas forças, sem outro desejo que o de esforçar-se para estender o seu reino. Como eu falei, né, ele falou sobre a castidade com uma frase muito simples, falando: cada um deve imitar a pureza dos anjos. Sobre esse ponto, sua vigilância está sempre alerta, suas precauções são numerosas, sua decisão rápida e rigorosa. Por nada no mundo ele teria querido manter na companhia um religioso culpado de uma falta grave contra a pureza ou mesmo um suspeito. Tá? Tinha na casa professa de Roma um irmão enfermeiro humilde, paciente, caridoso, e no qual se confiava tanto que chegaram a enviá-lo à casa de um benfeitor da companhia para cuidá-lo em uma doença. Cuidar desse doente, numa doença. Um dia, ao lavar os pés de um doente da casa, esse enfermeiro modelo se permitiu levar as mãos um pouco mais alto do que os pés. Então ele estava lavando os pés, ele subiu a mão um pouquinho mais alto. Sabendo disso, Santo Inácio ordenou que o expulsassem sem demora. Não fez nada, ele só fez isso. Aí o Lainez, Polanco, né, intercederam, falou, não, peraí, tal, a pessoa não fez nada demais, ainda que fosse um erro longe de ser pecado mortal, enfim, não precisa, né, ele manteve a decisão. Mas o pessoal insistiu tanto que ele acabou cedendo, né, mas falou que a pessoa tinha que fazer como penitência uma peregrinação de 2.000 quilômetros, ao fim da qual, né, se sua conduta ainda fosse exemplar, ele poderia ser recebido em uma outra casa da companhia que não a romana. Então ele nunca mais voltaria para casa. Em meio à corrupção dos costumes que o mundo, e dentro da própria igreja, se sofria, né, Santo Inácio queria que os seus aparecessem como anjo. Né, e ele falava que essa era uma condição indispensável ao apostolado. Então, Santo Inácio tinha muito cuidado na questão da pobreza também, para evitar mesmo a aparência de um espírito de lucro. Então, processos, tudo isso ele era extremamente contra, né, a não ser que fosse realmente absolutamente necessário. Então, tinha uma casa lá que ele ficou sabendo que tinha aberto um processo contra um vizinho, que, enfim, não queria abrir uma janela numa parede, e ao refeitório dos jesuítas ficava escuro, não tinha janela, não tinha abertura, né? E o vizinho não queria abrir, não podia abrir e tal, e não deixava, e aí a pessoa lá da casa começou um processo, né? Quando Santo Inácio ficou sabendo disso, ele mandou acabar com o processo na hora.
Então, enfim, que o pessoal sofresse aí um pouco aí os inconvenientes de um refeitório escuro. Ele dizia: os pobres não têm como sustentar as despesas de um processo. Então, como é que a gente tem? Proibia, né, a Constituição dos Jesuítas também proibia a admissão, não, a aceitação, melhor dizendo, né, de ofícios honrosos eclesiásticos. Então, bispo, cardeal, né, não podia ser, jesuíta não podia ser. A não ser que o Papa ordenasse. Ele fica sabendo que um padre foi na casa lá de uma pessoa, de um cardeal, e comeu umas comidas delicadas lá. E aí Santo Inácio vai falar: parece-lhe justo que você coma essas comidas enquanto seus irmãos comem sardinhas? Né? Agora você vai mendigar dinheiro para comprar essas comidas para fazer para os seus irmãos. Os superiores não deviam absolutamente deixar sofrer os doentes, né? Como eu já falei, né? O cuidado aqui com os doentes era muito grande. Né? Mas, tirando a questão dos doentes, né? A pobreza realmente deveria predominar. A pobreza ajuda a dominar os vícios, abre a porta às inspirações do Espírito Santo e torna, né, os homens homens de verdade. Né? Protege as consciências. E os conventos, melhor do que um fosso ou uma muralha, fazem com uma cidade sitiada. Ela dá o segredo de uma alegria que as riquezas jamais darão. Quem não sabe ser desprezado, ser mal alojado, mal alimentado e mal vestido, só ama a pobreza nas palavras. A pobreza é a marca distintiva dos verdadeiros jesuítas. E esse foi o problema, né, como a gente já falou aqui, da questão do Simão Rodrigues. Eu vou terminar falando só um pouquinho mais na próxima. Só porque quero terminar essa conferência dando 2 exemplos, né, sobre essa questão da abnegação, que Santo Inácio tanto recomenda, de 2 jesuítas, né, que viveram algum tempo depois de Santo Inácio. Um deles é o padre Cláudio de la Colombière, que foi canonizado, né, recentemente. Tem uma importância extremamente grande na questão da devoção ao Sagrado Coração. E eu estou terminando de ler a vida dele. E na vida dele ele fez, além, obviamente, dos votos, né, normais de religioso jesuíta, ele fez um outro voto. Né? Santo Inácio, na sabedoria dele, fez uma coisa muito interessante, que ele estabeleceu o que terminaram chamando depois de 3º ano de noviciado. O que é isso? Como eu falei para vocês, o noviciado nos jesuítas durava 2 anos. Depois que a pessoa já estava formada, já tinha sido ordenado, já estava pregando, já estava dando aula, enfim, em algum momento aí depois, ela voltava a ser uma espécie de noviça. Né? Então é o que chamou de 3º ano do noviciado. Né? Já tinha feito os 2 lá no começo. Então ela tirava um ano, né, para voltar a ser praticamente um noviço. Né? E voltar para aquelas provações, para aqueles retiros, para se retirar do mundo de fato e colocar agora ali diante de Deus, com toda a experiência que ela já teve depois de vida, diante de Deus tudo aquilo que ela faz e fez, e para ver, né, o que realmente está faltando, o que não está. Quando ela era noviça, ela pensava em fazer determinada coisa, pensava em agir assim, depois ela foi vendo que ou isso não deu certo, ou ela não conseguiu fazer, enfim, para voltar, né, a refletir sobre essas coisas. Então, de uma sabedoria aqui, né, psicológica bastante grande. E quando o padre, né, São Cláudio de la Colombière, estava nesse 3º ano de noviciado, que abre com um exercício, um retiro de 30 dias, né, de Santo Inácio, uma das coisas que o tocou muito foi quando ele leu na vida de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga estava morrendo e ele falou
o seguinte, né, que uma das coisas que mais alegrava ele é que ele nunca tinha violado a mínima regra dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus. E quando São Cláudio, né, leu essas palavras, ele chorou muito, pensando na vida dele. Não que ele tivesse feito nada absurdo, né, nenhum grave pecado, nada disso. As pequenas falhas, né, pequenas covardias, né, como ele vai mesmo dizer, diante da renúncia que ele deveria ter tido. E ele vai ficar muito tocado com isso, né, e vai ficar se perguntando, né, se ele tivesse que comparecer diante de Deus naquele momento, o que ele ia poder dizer em relação a essas regras. Será que eu ia poder dizer, como São Luís Gonzaga, né, eu nunca deixei de observar a mínima regra? E pensando sobre isso, ele resolve, né, com a autorização lá do diretor, enfim, fazer um voto de fidelidade às regras. Mas não é só um voto de fidelidade às regras normais. Todas as regras dos jesuítas, né, além da regra, né, enfim, normal, as constituições, regras de modéstia, regras que Santo Inácio escreveu para os padres, todas as coisas que Santo Inácio escreveu em relação à questão de meditação, adições, como é que deve fazer, como é que você deve fazer a composição de lugar, como é que você deve preparar a meditação no dia anterior, como é que deve ser seu exame de consciência, o exame geral, o exame particular, o exame de consciência da meditação. Então é muita coisa, né? É muita coisa. E ele resolveu fazer um voto, né, que eu considero assim, que eu conheça, né, o voto mais heróico que tem. Né? Porque a gente sabe, né? Voto de perfeição, Santa Teresa fez, voto de não perder tempo de Santo Afonso, né, que é um voto tremendo. Né? Mas esse voto aqui, né, de observância completa aqui das regras, enfim, abarca tudo isso. Né? Abarca tudo isso, porque tem coisas aqui que são, para a gente, muito difíceis de serem determinadas. Né? Porque, por exemplo, Santo Inácio coloca lá, eu vou mortificar a minha vontade o máximo possível em todas as circunstâncias. Essa é uma coisa, uma regra. Como é que você faz um voto de observar isso? Né? Então você já não vai poder perder tempo nenhum. Né? Então, perda de tempo aqui já está incluído nisso daqui. Né? Mortificação de vontade o máximo possível em todo momento. Né? Para nós seria uma coisa extremamente complicada e, obviamente, isso não é, né, recomendado, a não ser em casos excepcionais, etc., com a anuência, né, do nosso diretor, etc. Mas para um santo como ele, né, que com certeza tinha uma visão, né, muito mais clara, muito mais iluminada, né, do que Deus queria dele em relação a essas coisas, isso era um voto controlável, né, porque você tem que conseguir controlar de alguma maneira, se você está cumprindo ou não está. Né. Então, assim, desde acordar até dormir, ele estava ligado ali, por um voto, todos os dias, aos mínimos detalhes da vida dele. Né. As prescrições assim, minuciosas de Santo Inácio para oração, sobre a leitura espiritual, sobre o exame de consciência. Né. Então, depois, quem tiver interesse, né, procure, né, o que Santo Inácio foi escrevendo sobre essas, chama anotações, adições aos exercícios espirituais. Né. Isso dá quase já um livro. Né. Então é muita coisa mesmo. Né. E o voto não é só sobre atos determinados, circunstâncias, não, na oração eu vou observar, não. É em todo momento, a todo momento, todos os meus atos. Né. Então, sobre as tendências gerais à perfeição, eu estou buscando a perfeição o máximo que eu posso, com a minha máxima força. Né. A pessoa está ligada com um voto em relação a isso. Eu estou renunciando a toda a afeição desordenada às criaturas. Ele se ligou com um voto a isso. Então, é uma coisa que
toda a afeição natural, né? Eu estou tendo toda a pureza de intenção. Né? É uma coisa tremenda. Então, o jesuíta, padre, o santo, né? Cláudio de la Colombière, que vai ser o homem providencial enviado por Deus, né, para resolver a crise que estava no mosteiro lá de Parrelemonial, com as visões de Santa Margarida Maria, e que ele vai falar, é sobrenatural, é para confiar, é para acreditar. Né? E vai, enfim, impulsionar a devoção ao Sagrado Coração. E só para terminar mesmo, um exemplo mais recente. Né? Tem um padre jesuíta que morreu na década de 30, 1935, mais ou menos. Ele era um padre belga, mas que passou a maior parte dele no final das contas na Itália, né, dando aula na Universidade Gregoriana de Roma, chama Arthur Vermersch. Né? Pode ser que eu esteja pronunciando o nome errado, porque, enfim, não conheço a língua. Né? Mas é um padre famoso, né? Escreveu livros de teologia moral, de direito canônico, escreveu sobre matrimônio, escreveu livros de devoção também, inclusive sobre o Sagrado Coração. Um padre, enfim, que tem famoso. Né? Todo padre, assim, mais ou menos bem informado, vai já ter ouvido falar dele. Né? Mas o interessante é o seguinte: quando ele morreu, encontraram num livrinho de orações que ele tinha, um pequeno livro de oração que ele usava constantemente, uma folha. E nessa folha estava escrito, né, manuscrito, um voto. Né, um voto de abnegação. Um voto de abnegação. E esse voto foi proferido, né, em 1891. E ele fala, né, para os Sagrados Corações de Jesus e Maria, o voto de abnegação emitido neste dia com a graça de Deus. 25 de dezembro de 1891. Aprovado pelo Padre Espiritual. E vou ler só uma partezinha aqui. Né? Acima de tudo, para que eu agrade a vossa divina majestade, infinitamente boa em si mesma, para que eu honre o coração sacratíssimo do vosso Filho, ao qual novamente me declaro totalmente dedicado, e que tanto na vida mortal quanto na eucarística se oferece como exemplo de abnegação, para que eu venere também o sacratíssimo coração de vossa mãe e minha, Maria, transpassado de dor, enquanto consentia sobre a cruz ao Pai Eterno, né, que imolasse seu único filho, para que eu repare o ânimo ingrato de todos, e especialmente o meu, principalmente as irreverências para com o sacramento da Eucaristia e para com a minha mãe, e para que repare a minha hesitação, minha pusilanimidade e pouca generosidade, tanto na intenção quanto na execução, pelo modo como respondi à vocação religiosa, para que eu obtenha um amor fervoroso com o Santíssimo Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia, e um coração filial para com a bem-aventurada Virgem Maria, para que eu possa conduzir muitos ao coração de Jesus, confiando não em minhas forças, mas na graça do Espírito Santo. Eu faço voto na presença de minha mãe, Maria, de toda a corte celeste, especialmente do meu santo padre Inácio, São Luís Gonzaga, São João Bechman, Santo Stanislau, de perpétua e total abnegação de mim mesmo, conforme a letra e o sentido aprovados e postos por escrito neste voto. Então, objeto do voto: não fazer nada deliberadamente por uma satisfação natural. Não fazer nada deliberadamente por uma satisfação natural. Então, comer, né, dormir, descansar, falar, estudar. Não
obter prazer deliberadamente na satisfação natural que pode vir da parte da criatura, seja para o corpo, seja para o espírito. Né? Então, obviamente, algumas coisas que ele vai fazer vai dar uma satisfação natural, mas não procurar deliberadamente, né? E não fomentar deliberadamente esse prazer na satisfação natural que pode vir das criaturas. Quando entre duas opções de alguma importância, né, eu precisar fazer uma decisão e permanecer hesitante, não sabendo o que vale mais, né, fazer isso ou aquilo, o que é maior renúncia da minha vontade. Fazer aquilo que o mundo não escolheria. Né? Então ele coloca aqui como uma regra, né, que vai ser uma renúncia maior fazer aquilo que o mundo não escolheria quando ele estiver na dúvida entre duas coisas. Né? Além dos jejuns e tal, mortificações normais, jejuar todos os sábados em honra de Nossa Senhora. Né? Ele não só jejuava, né, nos sábados, ele almoçava de joelhos. Não fazer nada deliberadamente por uma satisfação natural. Não obter um prazer deliberadamente na satisfação natural que pode vir da parte das criaturas e na dúvida, né, entre duas coisas, fazer aquilo que o mundo não escolheria. Né? Então, quando eu vi isso, eu pensei assim, puxa, esse é um padre que escreveu sobre teologia moral. Ter um padre, né, que você sabe, né, um teólogo que está escrevendo sobre teologia moral e está tendo essa visão, é muito bom. Claro que ele não é infalível, né, nas opiniões dele, simplesmente por causa desse voto. Né, mas você tem uma pessoa que está levando a vida a sério no nível que esse padre levava, né, é extremamente bom, né, e extremamente confortante você saber. Essa pessoa que está dando essa opinião aqui, uma pessoa que está levando uma vida extremamente mortificada. Né, tá uma abnegação, uma mortificação da vontade extremamente grande. Diferentemente de muito do que, né, a gente vê por aí das pessoas que hoje emitem opiniões sobre questões morais. Né. Enfim, dois exemplos, né? Um mais contemporâneo, um mais antigo, mas esse padre tinha fama de santidade, né? O São Cloud de la Colombière foi canonizado, né? Então, que seguiram o exemplo de Santo Inácio aqui na mortificação e na abnegação. E com isso terminamos, vamos rezar. No Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, Santo Inácio, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.